Boa noite a todos, o meu nome é Luís Peticourt Muniz, eu sou o responsável, sou coordenador do Executive Master em Digital Marketing da Universidade Europeia e gostaria antes de mais de dar-vos as boas-vindas, sobretudo aos participantes e também aos meus colegas que foram desafiados para partilharem connosco a sua visão sobre o que é que serão as grandes tendências do marketing digital. Propus também a eles, para além de duas tendências, para, enfim, sermos algo sintéticos, também uma perspectiva do que é que nos poderiam partilhar em termos de conhecimento sistematizado. E esse conhecimento sistematizado é, sem dúvida, o melhor instrumento para tal, é o livro, quer seja ele em formato físico ou digital, mas o livro encerra em si toda a sistematização de algum conhecimento que os meus colegas consideram pertinente e fundamental para entender algumas das tendências, mas também entender os diferentes currícula do nosso Executive Master. Primeiro gostaria só de partilhar convosco o primeiro episódio. Este é o segundo episódio, que nós chamamos de Massa Crítica. O primeiro decorreu em 14 de julho, vocês podem ter e depois vão receber também todos estes slides com as diferentes tendências, poderão aceder no YouTube, na página da Universidade Europeia, tem a gravação deste primeiro episódio. Este também vai ficar disponível, e o primeiro foi sobre as redes e sobretudo a criação de conteúdos digitais virais, quer na sua criação, quer na sua multiplicação. Para hoje, como já vos disse, convidei uma série de especialistas, meus colegas aqui no Executive Master, dominam determinados setores que são fundamentais no marketing digital e o que, como disse, solicitei a eles, pelo menos que me dissessem duas tendências, partilhar duas tendências e livros que tenham algum conhecimento pertinente para a área, para as diferentes áreas temáticas. Posto assim, nós temos 15 especialistas, há uma que infelizmente ao Libandor não pode estar presente, no entanto depois receberão a própria indicação por escrito de quais é que são as tendências e os livros recomendados. Eu iria começar porque a Sonia Lyman não pode estar connosco e enviou-nos um vídeo e eu iria começar com o vídeo da Sonia Lyman sobre video marketing. Olá, o meu nome é Sonia Lyman, leciono o módulo de Video Marketing e sou CEO de uma agência criativa especializada em Video Marketing, a Rebel Act. Estou aqui para vos falar de duas tendências que marcam uma área tão transversal ao marketing nos dias que correm como é o vídeo. São elas o live e a experiência imersiva. O live veio para ficar e, em face do atual contexto, vai continuar a ser uma vertente estratégica em todos os planos de video marketing. Nos últimos meses, o vídeo tornou-se uma ferramenta diária para milhares de pessoas em todo o mundo. Nós passamos a comunicar através de vídeo, a trabalhar através de vídeo, a ver os nossos familiares através de vídeo e até a matar as saudades de quem amamos através de vídeo. Mas qual é a magia do live? O que torna o direto tão tentador que leva marcas e consumidores a aderirem cada vez mais a esta vertente do vídeo? É simples, a interação em tempo real com pessoas reais. É a garantia de proximidade que permite conferir algum funcionamento dentro da normalidade à sociedade atual e nos permite manter o equilíbrio dos afetos, que é no fundo aquilo que nos torna humanos. Ligada a esta ideia de proximidade está também a segunda tendência sobre a qual vos irei falar e que é o vídeo imersivo. O vídeo é tanto mais imersivo quanto o espectador é colocado no lugar do condutor, quanto é conferida a sensação de que é ele que decide a narrativa. Naturalmente, esta ideia de vídeo imersivo está ligada muito perto ao desenvolvimento de novas tecnologias, como seja o vídeo 360, a realidade aumentada ou a realidade virtual. Todos nós já ouvimos falar sobre estas tecnologias. O que se passa é que, até prova em contrário, elas são extremamente exigentes em termos de meios de produção e, portanto, ainda estão longe de estar no mainstream.
Uma vez que estamos a falar de experiências imersivas, nada como a leitura de um bom livro para nos fazer viajar em outros universos. Winning the Story Wars é um livro que fala sobre a importância de criar e manter uma narrativa coesa e eficaz do ponto de vista das marcas e das empresas. Traz uma série de testes para conseguirmos avaliar se o caminho que estamos a seguir é o mais adequado. É, na verdade, mais do que um livro, um instrumento de trabalho. Aconselho vivamente. Outro livro que também não é simplesmente para ler, mas é para interagir. Infographics: The Power of Visual Storytelling. Oferece pistas e truques para criarmos e organizarmos as infografias, mas mais do que isso, para entendermos como funciona esta área cada vez mais forte no âmbito do videomarketing. Quero agradecer-vos a vossa atenção e espero encontrar-vos em breve na Universidade Europeia. Bem-aja pelo vosso tempo. Obrigado à Sónia pelo seu depoimento e vídeo. Eu também queria alertar aos participantes que poderão ir colocando questões que queiram e que durante a apresentação vocês considerem pertinentes, podem ir colocando no chat que os meus colegas irão gerindo para que depois no final possamos responder às vossas questões. Eu iria passar agora a palavra ao Rui Patrício. Ele é um dos responsáveis, o docente responsável pelo Digital Design Thinking, ou seja, esta parte criativa, como é que nós vamos construir, quais são as plataformas criativas e como é que vamos construir soluções para os nossos problemas. De forma criativa, Rui? Ótimo, obrigado. É um prazer estar aqui e partilhar convosco aquilo que são as tendências. As tendências que estão a ser vividas por nós neste momento. Portanto, eu destacava aqui dois aspectos. Em primeiro lugar, aquilo que nós estamos a viver. E, de facto, foi muito interessante na primeira edição, quando começamos a trabalhar com plataformas digitais, colaborativas, os workspace, os Miros, enfim, todas essas, os murais, enfim, todas essas plataformas que, de alguma forma, estão muito alinhadas com aquilo que nós acreditamos que vai ser uma próxima buzzword, que vai ser o digital empathy. Ou seja, de que forma é que nós conseguimos, quando estamos a desenvolver um projeto de design thinking, criar e desenvolver a empatia necessária com os utilizadores, quando estamos confrontados com um cenário em que não conseguimos falar pessoalmente com as pessoas. Portanto, isso cria, parece que não, mas tem um impacto substancial do ponto de vista de todo o processo de pesquisa e desenvolvimento do projeto na fase inicial e posterior do ponto de vista de teste dos protótipos. Portanto, eu acho que é uma área que vai ser fundamental do ponto de vista de desenvolvimento. A outra tendência também muito relevante é do ponto de vista da legitimidade que é necessário criar no design thinking. O design thinking é obviamente já uma buzzword aqui no nosso ambiente empresarial e social, mas muitas vezes os projetos de design thinking não passam de uns meros workshops de curta duração com pouco impacto do ponto de vista da empresa e da sociedade. Portanto, há que criar legitimidade do ponto de vista dos diferentes stakeholders da forma como nós desenvolvemos os projetos de design thinking. Portanto, eu acho que esse é um desafio, irá ser uma tendência futura também, que está a ser acompanhada por mim, por nós, do ponto de vista do laboratório onde colaboro e que estamos a trabalhar nesta área. Relativamente aos livros, os livros obviamente têm a ver com as tendências, do ponto de vista da empatia, é preciso obviamente conhecermos também os consumidores, e os consumidores são pessoas, portanto há que nos conhecermos melhor uns aos outros e de alguma forma perceber o que é que nos está na mente, e este livro do Thinking Fast and Slow é fabuloso, recomendo. Eu acho que independentemente da questão da empatia digital, eu acho que seguramente é um livro que interessa a todos. E o segundo, do Creative Constructions, tem muito a ver aquilo que é a parte criativa, para além daquilo que é o hype normal das gestões de design thinking, em que todos somos bastante criativos, sem poder obviamente destruir aquilo que é a essência das marcas e das estratégias das empresas, e de forma é que nós conseguimos alinhar a criatividade com os resultados, que não conseguimos ser inovadores de facto com impacto, seja na sociedade, seja nas empresas. E é isto, Luís. Haverá muito mais para falar durante as nossas intervenções com os nossos
os nossos queridos colegas. Obrigado. Muito bem, obrigado, Rui. Obrigado pela tua sintética partilha. Eu combinei com os meus colegas 2 minutos e meio para cada um deles e agradeço desde já ter sido sintético e bastante direto. Obrigado, Rui. Outra área bastante importante é a gestão de projetos digitais. O Orlando Fontan já é um docente já há bastantes anos, com uma forte experiência académica e empresarial. E Orlando, o que é que nós vamos ter de novo aí em termos de gestão de projetos desta forma aplicada à área digital? Olá Luís, olá colegas, olá a todas as pessoas que estão presentes neste nosso webinar, na nossa segunda sessão de Massa Crítica. Relativamente à gestão de projetos, vamos ter variedíssimas coisas. Vamos, acima de tudo, tentar perceber como é que nós identificamos as nossas prioridades, tentar perceber quais são as metodologias que estão hoje mais em linha de conta e, acima de tudo, tentar perceber se essas metodologias se adequam aos nossos projetos. O que é que quer dizer com isto? De facto, aquilo que eu abordo nas nossas sessões são 2 metodologias clássicas, uma através do PMI, do Program Management Institute, e outra através do Agile, metodologias ágeis. E essas metodologias podem ser aplicadas aos projetos que nós vamos desenvolvendo ao longo do nosso curso. E isto é que diferencia o ensino do marketing na Universidade Europeia, é isto que diferencia a nível nacional, face ao seu conteúdo, também face aos meus colegas, como eu costumo dizer, o El mais fraco acaba por ser mesmo eu. Mas independentemente disso, aquilo que eu tenho proposto e aquilo que eu tenho para vos desafiar é como é que vocês abordam a identificação das necessidades dos vossos projetos. Basicamente, identificar a metodologia, independentemente da metodologia ser mais ou menos adequada, conseguir de alguma forma ágil adaptar essa mesma metodologia aos nossos critérios. Aos nossos critérios de apresentar os resultados, independentemente dos KPIs que vocês possam vir a desenvolver. Vocês identificam claramente a necessidade, identificam o scope de um determinado projeto, ao longo que vão bebendo mais matéria teórica, vão alimentando de alguma forma o nosso projeto, com o conhecimento, com a identificação de todas as nossas atividades, com as várias precedências, com a data de início, a data fim, e a partir desse momento vamos conseguindo construir o nosso projeto. Com base nisto, deixo-vos também que a maior tendência nesta altura e nesta altura do mercado tem a ver com a metodologia ágil, tem a ver sim com a comunicação, tem a ver com o facto de termos as equipas remotas e nada melhor que explicar isso para além de mim. Eu deixo-vos aqui 2 livros, o Doing Agile Right, tentar perceber como é que nesta confrontação do dia de hoje nós conseguimos agilizar e como é que nós conseguimos pôr uma organização a trabalhar com projetos. As organizações hoje em dia funcionam assim, nós devemos funcionar assim e em 20 segundos que me faltam, aquilo que eu vos posso desejar é boa sorte e sejam bem-vindos a este webinar e se estão inscritos no nosso Executive Master, sejam bem-vindos ao Executive Master, porque nós estamos cá para vos desafiar, mas também agradecemos que os nossos alunos nos desafiam, que até à data nunca nos defraudaram relativamente a este pequeno desafio que vamos encontrando. Luís, mais uma vez obrigado por esta oportunidade e obrigado a todos os colegas que fazem parte deste nosso curso. Sim, obrigado Orlando e chamando também a atenção, é evidente, todos os módulos são importantes, mas o de gestão de projetos digitais, que é um dos módulos iniciais, é fundamental para estruturar e sistematizar os projetos finais com os alunos, os projetos que vão acompanhar desde a primeira aula até à última, os projetos e as ideias que irão ser trazidas pelos alunos e depois colocadas em prática. Muito bem, obrigado Orlando. Obrigado eu. Gestão de marketing digital, esta é fundamental, é uma das cadeiras basilares e é o João Torneiro da Galp que nos vai trazer uma visão relativamente diferente do marketing tradicional. João, o que é que vais propor e o que é que tu pensaste sobre as grandes tendências que estão aí em cima da mesa do marketing? Olá, boa noite Luís, boa noite aos colegas, boa noite aos participantes. É um prazer estar aqui e partilhar uma visão destes temas. Eu diria que a realidade destes dias, nós fomos dadas 2 tendências. Eu diria que a realidade destes dias é essencialmente uma.
e que eu considero muito relevante, aliás, está a nos impactar a todos. De repente, e de há 6 meses, não foi Portugal, não foi uma cidade, foi o mundo todo mudou. Os contactos físicos e o face-a-face desapareceram. Consequências imediatas. Menos visitas às lojas e mais e-commerce. Em simultâneo com isto, a confiança das pessoas foi sobremaneira afetada. Desde logo pelos governos, porque anda toda a gente um bocadinho a apalpar o que é que anda a fazer e não a dizer coisas que não sabem, não têm certezas. Pelos mídias tradicionais e pelas redes sociais. Todas as pessoas sentiam um bocadinho evaporar-se a confiança nestes meios todos. Portanto, às marcas e aos negócios, nos dias que correm, não resta outra alternativa que não seja reconstruir ou cultivar a confiança e a satisfação das pessoas. É um imperativo dos dias que correm, é trabalhar a confiança e a satisfação dos clientes e dos consumidores. Como? Do meu ponto de vista, se fizermos uma abordagem estratégica, temos indispensavelmente de trabalhar 2 áreas. A centralidade no cliente e a fidelização. A centralidade do cliente é a consequência imediata desta realidade que vivemos, porque temos que pensar na jornada do cliente e temos que pensar de que forma é que vamos gerir a experiência do cliente, tendo em conta o impacto de menos físico e muito mais digital, e a fidelização, essencialmente, aquilo que eu acabei de dizer, porque a confiança foi sob maneira afetada. E, portanto, se quisermos reconstruir a confiança e a satisfação das pessoas, dos consumidores e dos clientes, temos necessariamente de apostar na fidelização. Eu escolhi 2 referências bibliográficas que são mais inspiradoras e não são manuais. Convido-vos a vir ao curso, onde aí iremos dar materiais muito mais físicos e digitais para trabalhar as questões da centralidade e da fidelização, mas estes 2 livros, do meu ponto de vista, são bastante inspiracionais, desde logo para esta matéria, mas para outras questões também. O Simon Sinek e o Jogo Infinito, este autor é conhecido, é uma pessoa muito presente nas redes sociais, em particular no Instagram e no LinkedIn, e neste Jogo Infinito ele mostra-nos que a aposta na centralidade do cliente não é uma aposta de um mandato, não é uma aposta para os resultados do ano, é uma aposta se quisermos deixar uma marca e se quisermos fazer uma gestão para além do nosso reinado. É ter propósito, é ter uma marca, é desenvolver as coisas com uma missão. E o outro, do Warren Burger, a arte de fazer perguntas, acho que é ainda mais hoje uma ferramenta indispensável para a inovação e para a diferenciação. E, portanto, num tempo em que eu considero que as perguntas são muito mais valiosas que as respostas, acho que esta é uma referência a ter em conta e a consultar, independentemente das matérias. Não sei se esgotei o tempo, mas ficava-me por aqui e agradeço imenso estar aqui com todos. Obrigado pelo teu poder de síntese. E com certeza que a abordagem do marketing será uma abordagem inovadora e diferente e também fruto da tua experiência profissional como diretor de marketing da. Obrigado, Luís. Há uma área crítica em termos de pensamento, que também é evidente, passa pelo marketing digital, que é a ética aplicada. Como é que nós, nestes tempos de incertezas, de colocação de desafios ao próprio homem, da inteligência artificial, dos algoritmos, que pistas é que nos são dadas, que reflexões é que podemos fazer? Tomás, este é teu. Ok, obrigada Luís e boa noite a todos. Aqui as tendências para o seminário de ética aplicada ao marketing digital partem essencialmente dos desafios éticos da personalização, potenciados pela internet das coisas, por mecanismos de inteligência artificial, e são estas 2 tendências que vêm aqui: segurança e privacidade, automatização ou automação e interação. O que é importante? No fundo, é importante repensar o valor intrínseco do ser humano, por um lado, e por outro lado o uso ético e responsável dos dados e das interações virtuais, que muitas vezes são automatizadas. Porquê? Perguntarão. Porque o amontoado de dados, Big Data, não são dados, são os nossos comportamentos, é a nossa vida, não é? E são rastreados, são monitorizados
e com o auxílio da interoperabilidade específica da internet das coisas e potenciada por mecanismos de inteligência artificial, possibilita a personalização, que é diferente da perfilagem, se bem que ainda estamos um bocadinho nesta área da perfilagem. E perguntarão, qual é o problema? Bom, o problema é que nós vivemos num mundo onde a ciência e a tecnologia se impõem, são no fundo as grandes divindades, e o capitalismo é o altar destas divindades. E daqui vem uma noção muito específica deste tempo, que é a noção de vigilância, e daí a minha primeira opção ter sido o 1984 de George Orwell, onde aquela grande frase "The Big Brother is watching you" surge, não é? E nós estamos um bocadinho a viver este tempo e agora com a pandemia ainda mais. E, portanto, é importante pensar, e impõe-se pensar em princípios éticos, porque a tecnologia não é neutra. A tecnologia não é neutra e a essência da tecnologia não está tão pouco na própria tecnologia. Já Heidegger, muito longe do nosso tempo, tinha visto isto. E ética, pois, ética deontológica, utilitarista, da virtude da ética, ligada à justiça e à equidade, também ligada ao bem comum. E para aqui, não é? Para que é que isto tudo nos serve? Bom, para que sejam pensadas e sejam equacionadas perspectivas sobre o que é que entendemos e como é que se utiliza segurança e a privacidade, a automatização e a interação mediada por tecnologia. E como é que estas tendências interferem, isto é fundamental, como é que elas interferem com a vida das pessoas, com as relações existentes entre as pessoas, com o mundo e a sociedade que nós queremos, por um lado, e por outro, o mundo e a sociedade que nós estamos a construir por outro, porque eles não são propriamente a mesma coisa. E para que a tecnologia, porque não é neutra, seja benévola, equitativa, inclusiva e concorra para o bem comum, e para que não aconteça aquilo que refere a Harari, e daí ser a minha segunda opção literária, não são livros de filosofia, mas são livros literários que têm onde nós vamos buscar os problemas e trazê-los para dentro da filosofia. E ele diz que o humanismo está agora a enfrentar um desafio existencial e a ideia de livre-arbítrio está a ser fortemente ameaçada. Quando os sistemas de Big Data me conhecerem melhor do que eu próprio me conheço, os seres humanos poderão perder para os algoritmos. E, portanto, talvez sejam eles ou talvez não sejam eles, depende daquilo que nós fizermos, daquilo que nós quisermos fazer. Serão eles que virão a tomar as decisões mais importantes das nossas vidas? Esta é uma das grandes questões. Por isso é importante acautelar que no marketing digital a personalização seja ética e não seja deixada apenas no plano da tecnologia, matando a diversidade e a complexidade. Muito obrigada. Luís, estás sem voz. Sim, alguém me estava aqui e muito eu não estava a conseguir determinado. Obrigado, Cecília. O teu módulo é sempre bastante interessante porque nós procuramos desde há 2 anos para cá, porque marketing diz respeito a todos nós, aos mercados, aos consumidores, às empresas, e o digital, à cobertura também deste canal cada vez mais é omnipotente e omnipresente, que é o digital, e sem dúvida que faria aqui todo o sentido colocarmos também disciplinas que nos obrigam sobre questões fraturantes, e sem dúvida este terá sido talvez uma das inovações, uma de várias inovações deste Executive Master, foi trazer outras áreas do conhecimento para dentro do marketing digital. Eu pensei em algum dos meus colegas, porque eu estou a ouvir barulhos de fundo de alguma caneta, não sei se poderão colocar em mute, eu agradecia, porque, enfim, pode interferir aqui com a audição da vossa apresentação. Email marketing e paid social. A Mariana já faz parte. A Mariana é uma alumni do Executive Master, foi nossa aluna, já não sei a que edição, acho que foi na 3ª ou na 4ª edição, exatamente, acho que foi na 3ª edição, e agora está connosco. Ela é uma das responsáveis da área toda de Digital Marketing da Universidade Europeia, e ela vai explicar o que é para ela as 2 grandes tendências e os 2 livros e o que é que se pode esperar dos seus conteúdos.
Mariana? Conseguem ouvir-me bem, correto? Boa noite. Acima de tudo, apesar dos módulos em que eu estou associada no Executive Master serem dedicados ao email marketing e paid social neste caso, eu gostaria de destacar aqui alguns tópicos que acabam por ser transversais a outras ferramentas também. Essencialmente a aposta no marketing de conteúdo, mais especificamente na articulação entre estratégias de conteúdo, estratégias omnicanal e automação. Por um lado, a aposta no desenvolvimento de conteúdos de relevância, não é? E em formatos cada vez mais apetecíveis ao consumidor. Temos visto isso a acontecer cada vez mais, especialmente depois desta última temporada que temos vivido. Conteúdos como webinars, lives, a utilização do TikTok e mesmo a utilização também da opção de Reels do Instagram começaram a ganhar mais destaque e começaram a ser consumidas de uma forma mais regular, inclusive pelas marcas que viram também isto como uma forma diferente de começarem a comunicar e também a apostar mais, se calhar, em algo que ainda estavam a adiar. E por outro lado, a difusão destas mesmas estratégias de conteúdos e destes conteúdos através de estratégias omnicanal, com a integração de ferramentas desde marketing, CRM, sites, redes sociais, live chats, os bots. Aqui a inteligência artificial acho que também vai ter um papel fundamental no futuro, já está a ter, mas no futuro ainda mais, e tudo isto com recurso à automação. Este casamento entre uma boa estratégia de conteúdos e sistemas integrados com mecanismos de automação ao fim e ao cabo que permitem acompanhar, comunicar com o consumidor nas diferentes fases do funil e também de forma mais rápida e segmentada, penso que será extremamente importante para as empresas e marcas que queiram realmente dar o próximo passo. Acho fundamental que cada vez mais o caminho seja por acompanhar o cliente e atendê-lo nos canais que ele efetivamente frequenta e gosta de estar, especialmente numa fase em que a exigência é cada vez maior e as pessoas esperam respostas rápidas e eficientes por parte das marcas e empresas e cada vez mais em real time. O outro tópico que eu trago aqui hoje, na realidade, é o Instagram Checkout, esse sim mais direcionado com a componente social. Ainda está a ser utilizado em versão beta nos Estados Unidos, portanto ainda não chegou cá, ainda não tive a oportunidade também de experimentar, mas penso que será uma ferramenta inacreditável, especialmente para marcas que vivam essencialmente da comercialização de produtos online e na área do e-commerce. Portanto, acho que aqui vai fazer uma grande diferença também dentro daquele que é o consumo da rede Instagram, que já é bastante elevada. Relativamente às minhas recomendações de leitura, eu tenho como primeira o livro Meatball Sunday, que é um livro que eu gosto imenso, do Seth Godin. É um livro muito interessante na área de marketing e negócios, escrito com base na dinâmica de que às vezes duas muito boas ideias juntas até podem ter resultados desastrosos. Isto é dito e exemplificado ao longo do livro na forma como as empresas utilizam os meios tradicionais e menos tradicionais do marketing. Portanto, eu acho que é uma leitura super interessante, um pouco sem filtros, mas muito interessante desse ponto de vista. E também tem algumas tendências e alguns estudos de caso que acabam por corroborar também um bocadinho esta teoria. Por outro lado, trouxe um tipo de leitura totalmente distinto, que é um report do HubSpot, que é o report State of Marketing 2020. Temos tendências e dados estatísticos relativamente a várias áreas do marketing, especialmente do digital, no ano de 2020, portanto é um reporte bastante extenso e completo e acho que é uma leitura ideal para quem procura algo um pouco mais técnico. Obrigado, Mariana. Helena Santos, na área de SaaS, eu presumo que, espero que a Helena esteja presente, já tenha entrado. Não. A Helena creio que enviou o e-mail a dizer que não conseguia. Ok, muito bem, vamos passar à frente e depois enviar-vos-ei os slides correspondentes à Helena Santos. Digital Advertisement, José Moraes da Silva, este é uma das áreas também. Eu também preciso de partilhar convosco que existem algumas unidades que têm maior peso em termos de carga horária e de STS. E o Digital Advertisement é uma delas.
José Moraes, queres partilhar connosco aquilo que pensaste? Viva, sim. Ora bem, antes de mais, obrigado uma vez mais pelo convite em poder participar e trocar algumas ideias convosco e fundamentalmente também partilhar ideias com uma plateia que, enfim, que potencialmente poderá vir a trabalhar connosco ou estar presente nos nossos trabalhos no programa de executivos. Naturalmente haveria sempre muitas coisas para falar sobre os temas da publicidade. O que é que eu acho que era pertinente, pelo menos neste pequeno briefing sobre este appetizer, vá lá, que depois é trazida à discussão dentro das salas de aulas do programa de executivos. Naturalmente, eu penso que é importante ficar claro que o programa de executivos é um programa que versa fundamentalmente a questão dos negócios e dos interesses que estão por trás dos negócios, seja das entidades promotoras, das entidades intermediárias e depois dos consumidores. Não é? Aliás, todos os colegas que estão aqui a falar sobre estes temas, naturalmente, irão falar ou de um ponto, ou de outro ponto, ou de outro ponto, mas no final, o que resulta é a realização, a concretização dos negócios, não é? Que é aquilo que todos nós pretendemos. A questão da publicidade, mais do que nunca, e que o digital é tema de ordem. Portanto, nós temos assistido a uma evolução significativa a nível das soluções tecnológicas, quer com as plataformas, quer com a forma como se conseguem medir os resultados, nomeadamente em tempo real com as métricas. Portanto, e assistimos a uma aceleração, portanto, enorme de ferramentas e de tendências e por aí fora. Eu quis trazer à discussão hoje um tema que me preocupa, enfim, já me preocupou mais, mas lá para cá, que tem a ver com uma coligação que foi feita nos Estados Unidos para tutelar de alguma forma a comunicação publicitária, portanto, no digital, ou seja, o formato dos anúncios nos meios digitais e nas plataformas que estão disponíveis, que são aquelas que os consumidores vão usar para consultar as suas pesquisas e depois, naturalmente, fazer as suas compras. Chama-se Coalition for Better Heads. Esta Coalition for Better Heads é uma coligação que foi criada nos Estados Unidos e que, no fundo, agrega os principais players mundiais para a regulação, no entendimento deles, destes anúncios. O que é que isto versa? Versa fundamentalmente a junção de várias entidades, na grande maioria americanas, e vocês conhecem-nas, mas daí a minha preocupação. Fazem parte do board desta coligação, portanto, a Google, e naturalmente a Google, como nós sabemos, tem as plataformas, enfim, mais acessíveis para a comunicação digital, através de todo o seu advertising. Tem também a Waze, como sabemos que dentro em breve poderá massificar a comunicação na mobilidade. Está também o Facebook, portanto, faz parte do board member, e tem o Facebook Ads, tem o Instagram, portanto, como sabemos também, com o WhatsApp, que rapidamente irá ser encharcado de publicidade, não é uma questão de tempo, parece-me que é só dependendo de questões mais formais e legais. Temos também a Microsoft, board member, e a Microsoft, naturalmente com o seu LinkedIn também para, digamos, para fazer o seu advertising. E depois temos, enfim, o Interactive Advertising Bureau, que já existia, que é uma organização que tutela também a questão dos formatos. Ora bem, isto para dizer o quê? Que esta coligação já está a funcionar e já ditou algumas regras e fundamentalmente o que é que vai acontecer, o que é que se pode ver. E vê-se que todos os agentes que estiverem envolvidos na área da comunicação digital e da publicidade, vamos ficar reféns de alguma forma daquilo que são estas novas regras que foram criadas. E se não forem cumpridas, corremos o risco de estarmos fora, ou seja, vamos obrigatoriamente cumpri-las, goste-se ou não. Como é que se chegou aqui? De alguma forma, esta coligação fez uma investigação, digamos com alguma profundidade, tem um espectro de 66 mil consumidores observados e, no fundo, o que eles quiseram perceber foi, junto dos consumidores, o que é que vocês não gostam? Do que é que vocês não gostam em termos de publicidade, em termos de anúncios? E, na realidade, percebeu-se rapidamente que haviam alguns tipos de anúncios, banners, fundamentalmente, naturalmente, que a maioria das pessoas não gostava e é esses que, digamos, que esta Coalition regulou. Portanto, aquilo que eu vos deixo aqui de pensamento é, sem me querer alongar muito, visitem a página do Coalition for Better Heads, coligação para os meus anúncios, porque dificilmente não vai impactar no vosso trabalho diário, seja numa agência criativa que vai ter que criar, vai ter uma elasticidade, vai ter que ter uma elasticidade mental para a criação de novos spots, novos banners, mas, atenção, dentro de um determinado recorte. Caso contrário, eles não vão ser aceitos, está bem? Portanto, recomendo isso. Relativamente aos livros, há sempre livros para partilhar e para recomendar. Eu aqui queria me focar em dois. Estão ligados a esta problemática. Eu tenho como problemática porque nos tira alguma flexibilidade. Portanto, por um lado, na perspectiva dos anunciantes,
esta nova publicação ou atualização do Jason McDonald sobre o Google Ads Workbook, até porque com um livro deste nós conseguimos perceber qual é a doutrina da Google sobre as novas tendências para a comunicação publicitária, não é? Porque ditam as regras. Portanto, lê-lo e perceber o que é que lá está inscrito sobre o mindset da Google para este futuro muito próximo, que é já amanhã. Depois, por outro lado, também... Já estás em 3 minutos e meio. Na perspectiva do consumidor, vou ocupar o tempo da Helena. Na perspectiva do consumidor, deixar-vos também aqui um livro mais recente do Seth Godin, que é o This is Marketing, onde ele aqui aborda a perspectiva, portanto, dos consumidores, ou seja, 2 tipos de consumidores fundamentais e como é que eles se comportam na sua atitude perante o consumo, está bem? Como tinha dito inicialmente, haveria muito para dizer, aqui era deixar um appetizer sobre este tema que é o Collision for Better Ads. Muito obrigado e conto convosco numa próxima. Obrigado, José Moraes, e já tentei aqui um erro ortográfico, vou corrigi-lo depois para depois enviar-vos a versão final. Digital Performance é comigo, sobretudo o que nós vamos refletir além das métricas e dos sistemas de medição, porque se não conseguimos medir, não conseguimos gerir. Vamos encarar sobretudo 2 grandes áreas que estão em cima da mesa e que são as grandes tendências. Primeiro, os modelos que permitem medir e comparar, sobretudo, o retorno do investimento em marketing em termos globais, depois descendo para o detalhe para cada um dos canais e, por sua vez, a segunda grande tendência, que serão o desenvolvimento dos modelos de atribuição, também um pouco através do Google Analytics, mas os modelos de atribuição para conseguirmos determinar qual é a contribuição de cada um dos canais digitais para a conversão final, ou seja, para a jornada do cliente. Saber que eu posso, enfim, entrar em contacto através de uma rede social, mas faço a conversão através de uma campanha de emailing, ou então até mesmo no blended marketing faço a transação na loja, ou seja, como é que eu posso mapear e ligar esta jornada. Este é um dos grandes desafios em termos de performance e de análise e de métricas. 2 livros para reflexão. Primeiro, o do professor Andrew Rollins, que infelizmente já deixou-nos recentemente, o Factfulness, que alerta para as crenças que a nossa mente faz sobre a informação e os dados. Por isso é uma análise bastante crítica a esse processo, é o relevar de um conceito também aqui muito presente no Digital Performance, que é a decisão com base em factos e não em intuições ou em desejos, ou aquilo como se diz geralmente o achómetro, é combater esse achómetro. O Cisne Negro, porque é um livro incontornável, nós estamos a viver numa situação que foi imprevisível, ninguém previu esta pandemia, e o Cisne Negro do Nassim Taleb reflete precisamente sobre esses acontecimentos imprevisíveis, como a explosão da internet, a explosão dos telemóveis, enfim, o 11 de setembro, e agora, enfim, este será também o exemplo do Covid como um cisne negro, ou seja, algo que não era previsível e que nos mudou radicalmente a forma de viver. Por isso, 2 livros para uma reflexão mais profunda do que é isto de medir, de analisar, e temos sempre algo daquilo que nós sabemos, mas sobretudo aquilo que desconhecemos no nosso mundo. Google Analytics, o Daniel Pereira, CEO da Main SEO. Daniel, o que é que aqui na área de Google Analytics, quais é que vão ser as grandes tendências? Ora, a nível de Google Analytics, ou mais amplamente Web Analytics, grandes tendências que nós temos detectado são, acima de tudo, automação. E quando falo de automação, é automação de tudo e mais alguma coisa, ou seja, não é só Web Analytics, é o facto de nós podemos usar dados de Analytics no online para, por exemplo, obter informação para transações offline, melhorar a experiência de consumidor, push messages, etc. Ou então mesmo irmos para o conceito que é o ponto 2, que é o Full Stack Analytics, precisamente deixarmos ter data pools isoladas
e passámos a ter tudo ligado numa única data pool que permite todas as integrações, tudo e mais alguma coisa, e evoluirmos para uma coisa que é o Unified Commerce. Ou seja, se eu estou num sítio, eu não tenho que estar a ser tratado de forma diferente no online ou numa loja presencial, porque o cliente é exatamente o mesmo. Precisamente para compreender um bocadinho estas noções, os 2 livros que eu proponho são o Predictive Analytics, The Power to Predict Who Will Click, Buy, Lie or Die. Este é um livro um bocadinho mais prático e cru, precisamente sobre o que é possível fazer ou não com análise de dados e modelos preditivos. E a Data Science for Business, precisamente modelos de Data Science, ciência de dados aplicados aos negócios. Atenção que os livros não são livros propriamente para Data Scientists, são para pessoas que queiram entrar neste mundo e perceberem como é que dados estatísticos elevados a mais um bocadinho podem ajudar a tomar boas decisões de negócio. E é isto. Obrigado, Daniel. Obrigado. É uma das áreas também importantes, os laboratórios de Google Analytics. E o Francisco Matos Chaves, da Altice, diretor de Digital da Altice, vai-nos falar sobre e-commerce, social selling. Francisco, o que é que está a passar nesta área tão dinâmica? Olá Luís, olá a todos, é um prazer estar aqui e tenho tomado várias notas adicionadas aqui na aplicação Goodreads, várias dicas de livros e de leituras, portanto a lista já vai longa. E já foram referidas aqui vários aspectos, alguns até cruzam com um dos pontos que eu trago aqui, mas antes de mais só uma curiosidade, que é se existisse um prémio mundial para o maior impulsionador do e-commerce, não sei se não iria para o Jeff Bezos, mas provavelmente iria para o senhor coronavírus, porque de facto, de todo o mal que trouxe, de facto, de uma forma curiosa, foi talvez o maior impulsionador. Há quem diga que não é o CTO, não é o CDO, não é o CMO que faz a transformação digital ou impulsiona o e-commerce, é de facto esta situação muito estranha que todos nós e o mundo, como foi referido anteriormente, vivemos. Destas tendências, obviamente o mobile e o mobile shopping, portanto assistimos cada vez mais, seja enquanto consumidores, seja enquanto vendedores, eu próprio como tenho a operação da Altice, da loja online Mel e Mosh e Altice Empresas, assistimos de facto a cada vez mais as pessoas shiftarem, utilizarem estes mobile devices não só para fazer o browsing, como para efetivamente concretizarem as suas transações online. A Mariana referiu e bem o tema dos checkouts no social commerce, com o exemplo do Instagram, mas como também referiu, provavelmente não ficará por aí, o Facebook irá atrás e muitos outros também, e no fundo o que se vai assistindo é que vai haver um shift das redes sociais serem um meio de engagement e de influência, não é? Com os influenciadores, que a Constância não teve a oportunidade de apresentar, mas da influência vamos para a compra de impulso. E não sei se algum de vocês também já foram tentados ou cometeram o ato de fazer uma compra através do Instagram. Eu já o fiz, uma compra de impulso, devo ter ficado marcado lá no algoritmo deles como potencial comprador e o meu feed de Instagram passou a ser continuamente bombardeado com ofertas de produtos e de artigos justamente a promover essa compra de impulso. Com o Fast Checkout, que vai ser tudo muito mais integrado e mais one click, obviamente para facilitar a compra em mobile, isso ainda vai potenciar mais. O Omnichannel tem estado um pouco parado nestes tempos de pandemia, mas acredito que vai voltar e vai voltar em força, porque de facto é no cruzamento entre este mundo digital e o mundo físico que muitos players e retalhistas conseguem também tirar vantagens competitivas face a outros. Como referência, trago aqui este livro, que é um livro recente de um jornalista que colabora na Fortune, sobre a incontornável Amazon, não é? Que se confunde um pouco com a história do próprio e-commerce. Sabemos que o Jeff Bezos tem uma cultura de obsessão pelo cliente e de inovação extrema. Portanto, eu vou ao meio do livro e recomendo porque está repleto de inside stories, de vários lançamentos e inovações que a Amazon tem. No fundo, fez o caminho do que é o e-commerce hoje em dia, foi copiada por outras empresas também com muito sucesso, diria quase para a maior parte delas, e mais recentemente para aqueles gigantes chineses e tudo mais.
e pelo meio foram lançando inovações como a cloud, o Kindle, os e-books, os marketplaces, e mais recentemente aquele espaço que eles estão a dar para a Alexa e para o Voice Interface, que no fundo há quem diga que vai ser no fundo a terceira vaga, passamos dos interfaces desktop e depois da segunda vaga para os interfaces mobile, para esta história do Conversation Commerce, onde através dos bots, dos chats e destes smart speakers que vão estar cada vez mais presentes, vamos ter uma interação digital totalmente diferente e acredito-se que isso também vai ainda mais potenciar o e-commerce. Não sei em quanto tempo vou, mas acho que já consegui na nutshell apresentar um bocadinho esta temática. Exatamente. E entusiasmaticamente irei apresentar neste modo. Obrigado, Francisco. Obrigado, Francisco. É também um dos módulos mais interessantes e também nucleares do Digital Marketing. Também temos uma forte componente analítica, mais para a parte final do curso, ou seja, de performance e de análise e construção de cenários e otimização fundamentais nos dias que correm, e eu passaria aqui ao Ricardo Galante, que vai dar os laboratórios de Marketing Analytics, Machine Learning, Forecast, que são sempre aquelas palavras que estão muito na moda, mas que por trás delas são buracos negros. Por isso, Ricardo, tu vais desmistificar e vais-nos pôr a fazer modelos de Machine Learning, não é, Ricardo? Claro, claro. Primeiramente, Luiz, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui. Na verdade, eu sou um dos professores dessa cadeira, Data Science aplicada a marketing digital, junto com a minha colega Carla Tempera. Ela não está aqui, mas eu estou representando a Carla também. E é exatamente o que o Luiz falou, a nossa missão é falar um pouquinho de Advanced Analytics, Machine Learning, Inteligência Artificial, nesse curso que promete ser muito interessante. Coloquei duas tendências que eu vejo muito claras hoje, que é a integração entre o BI e o BA. E o que significa isso? Na verdade, é a integração entre você conseguir olhar o que aconteceu e o que acontece, e também olhar o que pode vir a acontecer. Né? Então, é a combinação de técnicas ao mesmo tempo, ou seja, você olhar ferramentas relativamente simples e entender o que acontece e tentar prescrever o que vai vir a acontecer. E essa é uma tendência muito forte, é a integração. Antigamente se falava muito de BI, mas hoje já se consegue também integrar com, por exemplo, projeções, que nós chamamos de forecast, você conseguir prever o que vai vir a acontecer, mas com uma forte componente do que já aconteceu. O segundo ponto é a democratização, que eu acho que está muito interligado com o primeiro ponto. É a democratização do uso do Analytics, não é? De nada adianta você ter ferramentas extremamente interessantes ou ter algoritmos extremamente interessantes se você não consegue utilizá-los de uma forma rápida, de uma forma flexível. E hoje existe uma forte corrente na democratização desse uso. Ou seja, você usa de uma forma rápida, de uma forma simples, algoritmos que antigamente você demoraria talvez semanas para desenvolver, e hoje em questão de segundos você pode executar uma rede neural, um gradient boosting, por exemplo, um factorization machine e assim por diante. Técnicas complexas do ponto de vista acadêmico, mas que hoje tem uma democratização e uso democrático muito forte. E também estão interligados com as duas recomendações que eu faço aqui. Esses dois livros, o IQ, é um livro muito bom, se você não leu, eu recomendo que você leia. É um livro muito interessante, porque ele fala exatamente do que eu acabei de dizer, ou seja, das técnicas de inteligência artificial, machine learning, inteligência artificial, mas ele fala da origem dessas técnicas, ou seja, ele fala, por exemplo, de um matemático húngaro que na época da Segunda Guerra Mundial ele estava nos Estados Unidos, ele trabalhou no departamento de pesquisa e ele desenvolveu algoritmos de recomendação para as aeronaves americanas, recomendando a melhor forma de ajustar os aviões antes deles viajarem, antes deles entrarem em batalha. E esse algoritmo é o que foi o início da Netflix, do Spotify. Interessante, porque esse autor faz essas relações. Ele pega a origem do algoritmo, ou seja, que foi há vários anos atrás, e como que isso se reflete hoje no nosso uso do dia a dia. Então é um livro bastante interessante, não é um livro técnico, mas é um livro muito interessante que você lê rapidamente. E o segundo livro é um Freakonomics, eu acho muito legal, um dos primeiros livros que eu li, né, dessa área, é um livro bastante... na verdade, é uma compilação de estudos, né? Tem alguns estudos polêmicos, mas sempre envolvendo econometria, sempre envolvendo estatística.
muito interessante. Ele mostra a quebra de paradigmas ao utilizar a estatística e a econometria em situações do nosso dia a dia. São nós poderíamos falar de vários outros livros, mas são 2 livros que para mim foram importantes e são importantes. Eu até, de vez em quando, eu releio alguns capítulos, principalmente do IQ, para recordar alguns pontos associados aos algoritmos. Em linhas gerais é isso que eu tenho para dizer. Na verdade, nós temos muito mais coisas, mas eu queria resumir nessas tendências e nesses 2 livros. E desejo a vocês todos uma boa noite e bem-vindos à Universidade Europeia. Obrigado, Ricardo, obrigado a ti e à Carla, porque já há alguns anos que vocês dão estas componentes analíticas. Rui David Cruz, não sei porque o Digital Customer Journey era no início, mas também pode ser para o final, porque as tuas tendências são mais de macro do que propriamente Digital Customer Journey, que é transversal praticamente a todas as unidades. Rui, o que é que nos trazes aqui de tendências? Olá, Luís. Curiosidade para que me decifres aquelas letras. Ok. Luís, obrigado pelo convite. É desde já um prazer estar aqui. Boa noite a todos. O que é que nós poderemos falar sobre Customer Journey? Bom, como alguém já disse, há décadas em que nada acontece e há semanas em que acontecem décadas. Para todos os efeitos, nós concentramos 5 anos de evolução na transformação digital em 8 semanas. E isto não acontece sem dor. É evidente que isto tem custos e tem implicações. Este ano tivemos e temos esta pandemia cujo choque e as réplicas levaram a uma rápida globalização da doença. É certo que vírus e bactérias podem funcionar como agentes periódicos do desastre, mas também estou convencido que a inovação e a criatividade permitirão que a globalização do conhecimento irá prevalecer. Para terem uma ideia, já foram publicados nos primeiros 3 meses desde o início do surto quase 3.000 estudos científicos. Para termos uma comparação, o H1N1 em 2009 não chegou às 200, o SARS de 2002 teve 41 estudos publicados. Portanto, nós estamos com quase 3.000, é de facto tremendo a velocidade e a rapidez e a cadência com que o conhecimento está a desenvolver. Nós estamos a observar a ciência a ganhar mais destaque e a ter maior importância nas nossas vidas. Por falar em nossas vidas, verificamos também, nós enquanto consumidores, e antes de sermos consumidores somos pessoas, verificamos um desequilíbrio e um reequilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Os nossos hábitos tornaram-se mais digitais também e acabámos por assistir a um crescimento da economia on demand, portanto, aquela economia da facilidade e da proximidade de termos aquilo que queremos, quando queremos e onde queremos. Passámos também a ter uma maior sensibilidade relativamente a questões de privacidade. E isto a Cecília Tomás até já tinha falado e é uma questão absolutamente primordial. Em todo o caso, da economia real observam-se sinais contraditórios. Evoluções extremas de indicadores, quedas astronómicas do PIB, mas também se esperam crescimentos assinaláveis. O que nós sabemos é que esta pandemia é um evento transformador da economia e do nosso comportamento, mesmo social e humano, mas vamos assistir à extinção de alguns negócios e ao aparecimento de novas soluções. Eu queria só dar também este exemplo, são números fresquinhos, acabados de sair. Segundo trimestre de 2020 nos Estados Unidos, as vendas a retalho tradicional cresceram 3,2%. 3,2%, face ao período homólogo do ano passado. A Amazon, a Apple e a Samsung cresceram 33,8%. E isto dá um crescimento total de 9,5%, face ao período homólogo do ano anterior, e é um indicador muito difícil de ver no retalho. Agora, nem todos os setores estão a crescer da mesma maneira, os centros comerciais, as lojas de departamento têm quebras acima de 30%. O que nós estamos a assistir é que os grandes players digitais estão a ficar maiores, mas também surgem oportunidades no mercado da proximidade. É preciso ter isto em conta. Muito se fala da forma da recuperação económica e para isso parece que temos uma corrida ao alfabeto. Eu já vi tudo, uma recuperação em V, que seria uma recuperação rápida, uma recuperação em U, mais lenta,
uma recuperação em W que poderemos recuperar e depois voltar a cair imediatamente, provavelmente numa segunda vaga, uma evolução em L, que é um desastre completo, que é ficarmos no bottom, ou então um K, em que há setores que crescem e há setores que desaparecem. Eu, como tenho simpatia com a matemática, eu diria que talvez um sinal de raiz quadrada invertido poderá ser aqui algo representativo daquilo que nós vamos viver mais rapidamente. E isto torna-se muito desafiante, pois pressupõe um crescimento mais lento das economias e, no fim do dia, dos nossos bolsos. Há aqui uma certeza. Nós temos um problema generalizado de dívida com uma tendência deflacionária e uma demografia a envelhecer. E isto constitui uma tempestade perfeita de um fim de ciclo de longo prazo que vem desde 1945. Podemos olhar para isto como um drama, mas também como uma oportunidade do digital. É para isso tudo que importa estudar a jornada do consumidor e torná-la digital. Perceber as etapas da experiência, os seus objetivos, atitudes e sentimentos, e o lado das marcas, definir quais os pontos de contacto, a experiência a proporcionar e como melhorar essa experiência. Queremos sistematizar este processo no modelo, atribuir-lhe variáveis, medir e melhorar. Livros. Um de agora e um clássico. O The Price of Tomorrow, do Jeff Booth, é de 2020, foi escrito ainda antes da pandemia e saiu este ano, e é uma tese um bocadinho contrária, contra a cultura, não é nada mainstream, mas é muito interessante sobre olharmos para o impacto deflacionário dos avanços tecnológicos nas nossas vidas. Vale a pena ver, vale a pena ler, aliás. E outro, que é um clássico escrito em 1951 por um Nobel da Literatura, o Czesław Miłosz, em que ele examina os nossos conflitos morais e intelectuais quando somos confrontados com movimentos totalitários, movimentos a roçar a falta de democracia e que levam a uma polarização da sociedade. É isso que nós estamos a ver hoje em dia. Chama-se The Captive Mind. É uma recomendação a não perder. Luís, obrigado. Obrigado, Rui, por esta abordagem mais eclética. A Raquel, que é a nossa docente de mobile marketing e também de estratégias digitais, não pode estar connosco hoje, mas enviou-nos o vídeo do seu depoimento sobre as tendências. Olá, boa noite a todos. Vou então destacar duas tendências para o próximo ano. A primeira está relacionada com o 5G e a sua implementação e rollout que se prevê para o próximo ano, em 2021, e que de facto não é um simples upgrade tecnológico ao 4G, estamos a falar aqui de uma mudança de paradigma na forma como vivemos, como colaboramos, e muitos já dizem que será de facto a próxima revolução industrial. Esta tecnologia, por ter uma latência muito mais baixa e uma velocidade até 10 vezes superior, vai permitir que uma série de tecnologias que já existem e que até todos os anos dizemos que vão disparar a sua utilização, mas que até agora não explodiram, como a realidade aumentada, como vídeos 3D, como Smart Cities, Remote Healthcare, objetos conectados. Portanto, há uma série de tecnologias já existentes que até o momento não puderam desenvolver o seu potencial na totalidade e que com o 5G vão de facto poder fazê-lo. Portanto, estamos a falar aqui de algo revolucionário e que se espera que no próximo ano já esteja disponível em Portugal. Outra tendência que destaco é um mindset cada vez mais mobile first das empresas, dinamizado também obviamente pelo 5G, e uma constante preocupação na otimização da experiência do consumidor e da sua jornada, independentemente desta ocorrer no mundo físico ou virtual. Aliás, estas duas linhas começam-se a esbater e o consumidor vai estar continuamente conectado através de dispositivos móveis
e já não vai fazer sentido falar em virtual e em físico, nestes dois mundos em separado, e aliás com o 5G prevê-se que de facto estas linhas e estes dois mundos em separado deixem completamente de existir. Para mais quando um consumidor que esteve confinado durante algum tempo tornou-se cada vez mais exigente com a sua experiência digital, mas vai ser exigente também quando a mesma ocorra no mundo físico e esteja conectada através de um telemóvel. Portanto, este mindset mobile first vai ser cada vez superior e o consumidor cada vez mais exigente, independentemente do meio onde esteja, do canal onde esteja, e vamos assistir de facto a uma constante preocupação das empresas em otimizar esta experiência, assistir à hiperpersonalização e à automatização dos projetos e à união de todos os touchpoints da jornada. E muito bem, são estas então as duas tendências que espero falar durante também o curso e partilhar com vocês outras e muitas mais que vão certamente existir para 2021. Sim, obrigado, Raquel. Eu agora passaria à nossa audiência, caso queiram colocar algumas questões aos meus colegas. Este é o momento mais informal e que, caso queiram colocar, enfim, agradeço que utilizem o chat para tal. José Moraes, eu acho que estavas vendo alguns comentários, não sei se queres reparar alguns dos comentários. Estou aqui em coordenação com o Rui, não sei se podemos exportar aqui o chat. Fala-se muito em hiperpersonalização. Sim, não sei quem quer desenvolver. E ética, a intervenção da Cecília foi muito interessante e até agora o assunto anda à volta disso. Muito bem, visto que não há mais questões, depois vamos estar, enfim, disponíveis, vamos partilhar aqui os diferentes PowerPoints. Eu quero mencionar que tiveram aqui 15 docentes, nós somos 23, por isso o que vocês vão receber é muito mais em termos das tendências. Estes foram possíveis para hoje e para também não ultrapassar cerca de 60 minutos da nossa intervenção. Eu gostaria agora de partilhar novamente o ecrã. Apelar-vos para a próxima Massa Crítica, episódio 3, vai ser em outubro. Nós convidamos a Cláudia Paiva para vir falar. A Cláudia Paiva é a diretora de negócios da Quinta de Pancas e vai-nos falar sobre vinhos e digital e os negócios digitais e como é que se monta uma estratégia digital para uma marca de vinhos. E, sobretudo, algo que ela depois desenvolveu como projeto de investigação é o modelo Pay as you want. Ou seja, se este modelo que começa a dar os primeiros passos em termos digitais, terá ou não terá um potencial bastante grande para percebermos e refletirmos sobre este modelo de pagamento que é deixar ao critério do consumidor quanto ele deve pagar. Que setores de atividade é que são mais aderentes a este modelo, os limites, os obstáculos. Por isso faço apelo a vocês, depois receberão também a data do próximo episódio de Massa Crítica e será sobretudo dedicado ao setor vinícola. Finalizando, eu gostaria só de pegar ali
na frase do Rui David Cruz, das dores que esta digitalização forçada e muito rápida obrigou às organizações e às pessoas, e partilhar convosco que este conjunto de especialistas, de docentes com forte componente profissional e académica estão aqui para vos abrir algumas pistas e refletir convosco a identificar essas dores, quais são o impacto dessas dores, mas sobretudo minimizá-las, reduzi-las, de forma a que possamos ter o nosso bem-estar das nossas organizações e das nossas pessoas num mundo cada vez mais conturbado. Agradeço em nome da Universidade Europeia a vossa participação. Irão receber toda esta informação e também a gravação disponível depois no YouTube desta sessão. José Moraes, penso que não há questões que se colocaram. Não, entretanto, não há questões, não, de todo. Muito bem. Agradecer aos meus colegas e, sobretudo, agradecer a todos vocês que estiveram presentes e colocaram também os vossos comentários. Muito obrigado a todos vós e espero rever-vos em outubro. Obrigado. Até breve.